Não, gravas depois. Boa tarde a todos, aos participantes que se encontram aqui na sala, tanto do Brasil como de Portugal. Esta é a quarta edição das 24 horas de passe, é um evento totalmente gratuito e em português. O evento é oferecido pela PASS, que é uma organização independente, sem fins lucrativos, e feita para a comunidade, com mais de 100 mil membros. Já sabem, podem ir a ciclopasso.org para se registarem se ainda não fizeram. Uma palavra de agradecimento para os nossos patrocinadores, que sem eles não era possível fazer este evento nem dar os prémios que vamos sortear no fim. Só para dar uma informação sobre os prémios, só está habilitado a participar nos prémios quando terminar o webcast. Vai-vos surgir um pop-up no vosso browser para responderem a um pequeno survey. Só se completarem esse survey e o submeterem é que ficam válidos para o sorteio dos prémios, que ocorrerá hoje na última sessão, no fim da última sessão, e amanhã também no fim da última sessão. Falar sobre os próximos Cycle Saturdays que vai haver. No próximo fim de semana já temos em Brasília, no Brasil, para o pessoal brasileiro. Em Lisboa, no dia 20 de fevereiro de 2016. Quem quiser aparecer estão convidados. Sem perder mais tempo, que já estamos um pouco atrasados, vamos ter a oportunidade de ter aqui uma hora com um grande mestre de Column Store Indexes, que é o Nico. E no final vamos ter uma sessão de esclarecimentos, ou se o Nico quiser, se alguém tiver alguma pergunta no meio da apresentação, se quiseres que eu a faça, deixo ao teu critério. E sem mais demoras, dou-te a palavra, Nico. Podes começar se quiseres. Vou-te só dar aqui o controle para aí. Ok. Sim. Está feito. Ok, show my screen. Está tudo show. Toda a gente está bem disposto. Claro. Quem estiver a dormir, faça-me favor de sair da apresentação. Quem puder pode levantar um braço. Se tiver levantado um braço, pode-me já baixar e vamos começar. Ok. Hoje temos um entretenimento chamado Entendendo e Resolvendo Problemas com Column Store Index. Espera aí que não estamos a ver o teu ecrã. Não? Não. Haha. On my screen. E agora? Oh, yes. Está melhor? Agora está bom. Ok. Então, para todos aqueles que ainda não adormeceram, podem ter uma vista magnífica do primeiro slide e vamos avançar. Speaker Bio, né? Bio, ou como coisas devíamos chamar. O meu nome é Nico Neugebauer. Eu descrevo-me como profissional, especialista não. Alguém que trabalha com plataforma de dados de Microsoft. Trabalho numa empresa chamada OH22. Eu sou MVP, em casa, em Portugal. Eu fui o fundador e cofundador de todas as chapters da PASS que têm a ver com plataforma de dados do Microsoft. E eu organizei Cycle Saturday em Portugal durante vários anos, antes de delegar para pessoas mais capazes. E parte que eu faço uma publicidade gratuita, há uma coisa que pode dar jeito, eu de momento estou a criar uma biblioteca de scripts chamada Column Store Index Script Library. Ela é completamente livre, vocês podem tirar da net e aproveitar. Essa biblioteca ajuda-vos para tornar profissionais melhores, no sentido de poderem analisar problemas comuns de Column Store Indexes. Informação sobre ela depois encontram no final da apresentação. A agenda. O que é que será servido hoje? Bem, vamos ver a arquitetura de cluster de Column Store em SQL Server 2014. Vamos ver duas coisas chamadas eliminação de segmentos e predicate pushdown. Eu não faço a mínima ideia como é que se traduz predicate pushdown para o português, por isso eu nem vou tentar, para ser sincero. Vamos ver o segment clustering. Eu vou mostrar-vos o tradicional e vou explicar o multidimensional. Vamos ver a pressão de memória e vamos ver a pressão de dicionário. Dois dos problemas mais graves, mais perigosos
que existem no Column Store Indexes. E toda essa apresentação foca-se exclusivamente no SQL Server 2014 e no Clustered Column Store. Resta dizer que, de facto, uma grande parte, todas estas técnicas e problemas que eu vou vos mostrar hoje, eles aplicam-se também ao SQL Server 2016 e ao Updatable Non-Clustered Column Store e Clustered Column Store também. Okay? Eu provavelmente, se tiver algum tempo para dar, eu ainda falo de I.O., mas isso, como nós temos começado um pouco atrasados, provavelmente não haverá muita hipótese. Mas vamos a isso. Ok? Pronto. Arquitetura. Isso, quem de vocês que nunca ouviu falar de Column Store Indexes, isso é uma sessão errada, isso é uma sessão de nível 300, 400 e eu vou fazer durante 5 minutos apenas relembrar a arquitetura. Como podem ver aqui, nessa imagem típica tirada do white paper da Microsoft, nós temos aqui uma estrutura de Clustered Column Store Indexes, onde temos os row groups, que contém um conjunto de registros. Row groups, eles são tipo particionamento horizontal da nossa tabela. E importante é perceber que, para além que algumas pessoas do marketing dizem então, row group tem cerca de 1 milhão de registros. Isso não é verdade. Um row group pode ter de 1 até um máximo de um bocadinho acima de 1 milhão de registros. É possível ter um grupo com 10 mil registros? Sim. Pode acontecer e nós vamos ver hoje casos disso. Por isso, row group é uma estrutura que contém de 1 a cerca acima, um pouco acima de 1 milhão de registros. Do lado esquerdo, podem ver aquele triângulo simpático chamado Deleted Bitmap. No Deleted Bitmap, nós marcamos todos os registros que foram eliminados de row groups. Porquê? Como sabemos que a row group está criada, tem um conjunto de compressões executados acima de registros verdadeiros e cada vez que nós executamos uma operação de eliminação de um registro, aqui por exemplo no primeiro row group, não há tempo. Se nós tivéssemos de comprimir, apagar registro e comprimir de novo o row group, isso demorava muito tempo, não dava para fazer. Por isso nós simplesmente marcamos no Deleted Bitmap que o registro está inativo. E cada vez que nós estamos a processar o row group, ele faz um join como Deleted Bitmap e simplesmente não devolve esse registro. Ok? Delta Store, parte de baixo da imagem. No Delta Store nós temos uma B-tree. Isso é uma estrutura que simplesmente recebe todos os novos registros. Se nós tentarmos atualizar o registro, o update, ele sempre será executado, que é o registro existente vai ser marcado no Deleted Bitmap como apagado e depois os dados antigos vão ser alinhados com novos dados e essa informação atualizada, assim para dizer, uma nova versão desse registro vai ser inserida no Delta Store. Ok? Delta Store, eles podem ser abertos, fechados, podem ser também em 2016 descritos como palavra tombstone. Isso é uma Delta Store que já foi comprimida para row group e ainda simplesmente não foi arrumada. É uma Delta Store morta, assim para dizer. Uma Delta Store aberta pode receber registros quando atinge o valor máximo de registros, aquele que eu mostrei no ecrã anterior, um bocadinho acima de 1 milhão de registros, ela torna-se fechada e existe um processo tuple mover que corre 5 em 5 minutos, que procura por Delta Stores fechados e depois comprime eles para fazer uma row group.
Ok? Pronto, já chega de básicos e eu evito aqui tocar em alguns aspectos que também não vão ser muito úteis para essa sessão. Ora bem, e quero falar de um aspecto muito, muito importante de eliminação de segmentos, de column store indices. É a eliminação de segmentos. Ora bem, analise-me esse query que eu tenho aqui. Esse query vai ler dessa tabela Fact on Y and Sales, que por acaso tem 4 colunas. Ok? 4. Agora, olhem para a query e dizem-me, é preciso ler C1? Não. Porquê? Porque eu tenho só C2 e C3. Ok? No meu query eu não preciso C1. C2 está incluído. Então vamos analisar. C3 está incluído no query. Vamos analisar. Vamos incluir os dados. C4 não está incluído. O que é que isso significa? Bom, isso quer dizer que é processando dados, eu não vou incluir os dados de C1 e C4. Uma eliminação automática de colunas. Ok? Mas, espera-me um bocadinho. Nós, para uma vasta maioria de tipos de dados em SQL Server, cada segmento, um segmento é um conjunto de registros de uma row group particular para uma coluna, contém um valor mínimo e máximo que se encontra dentro desse segmento. Isso quer dizer que eu, por exemplo, aqui no centro do ecrã, tenho um segmento que pode ter 1 milhão de registros, no valores dele, a variação de valores vai de 1 até 9. Ok? Entendido? Agora, olhem para C2. E podem ver de 1 a 9, de 10 a 20, de 15 a 30, 31 a 45. E olhem agora para o meu predicado, para a minha cláusula where, onde é que eu vou buscar valores entre 10 e 20. Ora bem, vamos olhar para isso. O primeiro segmento, é preciso ler ele? Não. Porquê? Porque nós procuramos valores acima de 10. E o primeiro segmento tem como máximo valor 9. Segundo, sim. Terceiro, também sim, porque há um overlapping. Porque 15 é menos do que 20 e assim devem existir valores dentro desse segmento. E 31, 45, não. Eu logo elimino todos os segmentos que correspondem a esse row group. Assim, antes de começar a executar a query, eu já garanti que o meu processamento eu vou fazer apenas leitura e processamento de 4 segmentos, de 16 que eu tenho nessa tabela. Assim, isso corresponde a apenas 25%, um quarto de toda a tabela. Isso é muito, muito eficaz. Ok? Ora bem, vamos então avançar e agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês já devem ser especialistas em column store indices, vocês percebem o que é a estrutura interna, também entendem a eliminação de segmentos. Eu vou mostrar um query, ok? Ora bem, aqui dois queries distintos. Eu vou executar eles e vou comparar o tempo de execução. Essas queries demoram no meu computador relativamente pouco tempo, mas eu quero vos mostrar o resultado. Ora bem. Podem ver. O primeiro query demorou 368 milissegundos. O segundo query demorou 964 milissegundos. Mais ou menos, o tempo de duração do primeiro é 1/3 do tempo de duração do segundo. Mas aqui, podem ver, eu tenho o mesmo resultado. Ora bem.
podem ver que o resultado é absolutamente o mesmo. O que é que está diferente? O que é que está diferente entre esses dois queries que faz o primeiro correr 3 vezes mais rápido do que o segundo? Vou executar mais uma vez. Podem ver 350 milissegundos e 903 milissegundos. A dimensão é mais ou menos 3 vezes. O que é que poderá ser? Olhem para o meu predicado. No primeiro caso, eu utilizo o predicado datetime, o tipo de dados. No segundo caso, eu utilizo nvarchar, Unicode. Ok? Utilizando predicados diferentes, eu poderia ter eliminação de segmentos diferentes. Pode ser que o primeiro query demora muito menos tempo porque aquilo que eu vos mostrei, a técnica de eliminação de segmentos, acontece lá, o que é que não acontece no segundo query, ok? Vamos analisar isso. Então vamos iniciar o Extended Event para ver se acontece a eliminação de segmentos, ok? Então, eu vou ao meu Management, ao meus Extended Events, e eu tenho aqui uma sessão preparada que se chama CCI Segment Elimination. Eu vou iniciar ela, Start Session, Watch Live Data, e vou executar os meus queries de novo. Ok? 1, 2 vezes. O que é que vai acontecer? Ahá! Ele está a me mostrar que houve eliminação de segmento. E eu posso analisar esses dados. Bem, um momento. Eu posso analisar e posso chegar à conclusão que, espera lá, isso é nvarchar, isso é Unicode, certo? Ele eliminou segmentos para Unicode, mas isso é o meu segundo query. Então, ele eliminou segmentos no segundo query, mas o segundo query foi 3 vezes mais lento. Será possível? Qual é a razão? Alguém sabe? Eu vou-vos mostrar o que é que está a acontecer. Eu vou incluir o plano de execução aqui. E agora vou executar os dois queries outra vez. E agora vamos comparar os planos de execução. Parte mais importante aqui é essa. No primeiro query, eu tenho cerca de 8.6 milhões de registros a saírem de Column Store Index Scan. Ok? 8.6 milhões, de 12.6. E depois, o que é que eu faço? É Compute Scaler. Faço uma computação. Ok? Tudo bem. No segundo query, eu não tenho a mesma arquitetura. Eu tenho Column Store Index Scan e tenho toda a tabela a sair daí. Tenho um elemento adicional chamado filter, que depois vai eliminar os meus registros e eu vou obter 8.6 milhões de registros que vão passar para Compute Scaler. A feature é a seguinte. Na realidade, esse filter é precisamente o meu predicado. Podem ver. Ele está a utilizar o meu Unicode para filtrar os dados. E na realidade, ele não gasta apenas 5%, como o plano de execução está a mostrar. Na realidade, ele gasta imenso tempo de CPU, o que faz desse query, do segundo query, demorar até 3 vezes mais tempo. O que é que acontece no primeiro query? Eu tenho uma feature chamada Predicate Pushdown. Por
o meu filtro identificado no meu query está aqui. E ele conseguiu eliminar os dados logo. Assim eu tenho 8.6 milhões de registros a sair de Column Store Index Scan. Na arquitetura de SQL Server, acontece que nós fazemos eliminação de registros bem no meio do Storage Engine. Ele está a ler os dados e logo consegue eliminar a eles, no primeiro caso. No segundo caso, o cara não consegue. Ele não tem eliminação, não tem predicate pushdown. Podem ver, não há nada aqui. E ele tem que ler toda a tabela. Todo 12.6 milhões de registros. Porquê? Porque o nosso SQL Server, para tipos de dados Unicode, não é capaz de fazer essa operação chamada Predicate Pushdown. Qual é a pergunta que vocês devem querer fazer a mim nessa altura? Nico, ora, isso tudo muito legal, cara, Não, mas onde é que está a lista? não, eu ia te dizer, eu Sim. não te queria estar a interromper. O Filipe, obrigado Filipe pela pergunta, e era interessante, ele perguntou que se tu criaste o Column Store Index subscrevendo um Row Store Index criado na coluna Date Key. Não, isso eu acabei de explicar precisamente que a eliminação de segmentos não tem nada a ver com ordenação de dados. Isso tem a ver com predicate pushdown que acabei de explicar. Ok. Filipe, se tiveres mais alguma questão, dispõe. Podes continuar, Nico. Ok. Aqui são todos os tipos de dados para SQL Server 2014 que tem informação sobre se o tipo de dados tem o valor mínimo e máximo para o segmento, se ele é capaz de utilizar o predicate pushdown e se ele consegue eliminar segmentos. Assim, vocês podem ver que o numérico não é muito amigo de Column Store de momento. Continuando, date time offset também não é muito amigo. E agora, tudo o que tem a ver com tipos textuais, como textos, Unicode ou um string normal, isso tudo não tem predicate pushdown. Se vocês querem ter um desempenho ótimo de Column Store Indices, por favor, evitem a todo custo os tipos de dados de string. Ok? Parte importante que é no SQL Server 2016 vocês podem encontrar algumas melhorias para predicate pushdown. Não existe eliminação de segmentos ainda. Para predicate pushdown, na minha visão, eu testei já bastante SQL Server 2016, não é a predicate pushdown não é assim tão bom de momento. Aí precisa uma melhoria significativa. A maior parte das vezes vocês não trabalham com grandes quantidades de dados e se vocês não utilizam operações como not like, a melhoria pode ser muito insignificativa. Okay? Vocês vão continuar a queimar uma grande quantidade de CPU para eliminar os strings. Mas vamos ver. E eu tenho muita confiança que a equipa de desenvolvimento está a trabalhar para melhorar isso no futuro. Ok? Ora bem, eliminação de segmentos. Não era bom se nós conseguíssemos eliminar os segmentos ao máximo possível. O que é que isso quer dizer? É aquela pergunta que o Filipe fez, mais ou menos. Vocês estão a ver uma imagem onde é que nós temos uma linha cor de laranja embaixo e uma linha cor de azul em cima.
Isso corresponde a um conjunto de segmentos e valores mínimos e máximos de segmentos. Era bom se nós conseguíssemos optimizar o nosso column. Ora bem, unmuted. Estão-me a ouvir, André? Podes continuar. Ok. O valor mínimo e o valor máximo. Por exemplo, se nós tivéssemos no nosso predicado o valor de 30 milhões, ele terá que ler um ou dois segmentos, em vez de processar toda a tabela. Eu vou mostrar um exemplo. Isso é sempre mais fácil. Ora bem, aqui eu tenho identificado o coluna número 1 da minha tabela Fact Online Sales como a coluna para a qual eu vou optimizar o meu Column Store Index. Para isso, eu vou primeiro analisar a situação da coluna 1. Eu vou ler os dados de SIS Column Store Segments DMV. Para quê? Eu vou agora abrir uma dashboard e vou mostrar o resultado. Está tudo certo. A minha dashboard. Todas as dashboards têm que ser em Excel. Ora bem, podem ver, isso é a situação absolutamente real do meu Column Store Index da coluna Online Sales Key. Parte baixa vocês têm os segmentos. Para cima, o valor de segmento. Por exemplo, se eu agora fazer um query que inclui 28 milhões como valor para Online Sales Key, quantos segmentos eu tenho que processar? 1, 2, é o segmento 3, 3 é o segmento 4 e segmento 5 também. Significa dos 13 segmentos que eu tenho na totalidade, eu tenho que processar 5 deles. Isso é mais do que um terço. Isso é um valor muito alto. Era muito bom se eu pudesse fazer aquelas duas linhas perfeitas. E assim, eu invocando um query para um valor, teria que efetuar a leitura de apenas um segmento. Assim eu optimizava o I/O, a quantidade de leitura feita do disco, e assim eu teria um desempenho melhor. Ora bem, então vamos fazer um teste query. Ok? Eu incluí aqui alguns valores e podem ver. Não se assustem, isso é Service Pack 1 de SQL Server 2014. No Service Pack 1 houve uma grande alteração. Agora eu não tenho Logical Reads para Column Store, mas Logical Reads. Ok? Se vocês estão ainda no RTM, nos Cumulative Updates do RTM, vocês têm o Logical Reads. A partir do Service Pack 1 são Logical Reads. E eu tenho aqui 23.406 reads. Ok? É um valor qualquer para testar. Eu vou copiar. Como vocês devem saber, o Column Store Index nunca é organizado. Ele não tem uma ordem em termos de uma coluna qualquer. Mesmo que se chama Clustered Index, Clustered quer dizer que ele inclui todas as colunas. Quando nós definimos Column Store Index, aqui, vocês podem ver, eu não incluí uma coluna, porque não existe. Ora bem, o que é que eu estou a fazer agora para optimizar? Eu crio um Clustered Index que não precisa de ser único para
ordenar os meus dados na Online Sales Key, a coluna que eu quero optimizar. Eu faço drop existing on, data compression page, pronto, porque isso ajuda, no meu caso. E depois, logo a seguir, eu vou criar cluster column store index with drop existing on. E chave aqui é criar com max DOP1. Se vocês utilizam mais do que uma core, o resultado vai ser muito longe de ser perfeito. Ok? Ele está a executar. Vamos ver em qual fase nós estamos de momento. Ele ainda está a utilizar 2 cores de máquina virtual que eu tenho. Isso quer dizer que ele deve estar a criar ainda o Role Store Index, o índice tradicional. Essa é a minha expectativa. Utilizador certo. Ok. Perguntas no entretanto. Algumas perguntas? Até agora nada, mas sugeri que se alguém tiver, possa ir fazendo as perguntas. Que eu depois lanço ao Nico. Uhum. Ok. Ok. Pronto, estamos à espera. Isso está uma coisa a passar muito estranha, porque ele devia estar pronto em apenas 1 minuto. Hoje a apresentação começou mais tarde e ele não está. Há algum problema do MySQL Server. Tentar perceber. Ok, ele está supostamente a criar column store index no momento. Ok. Ele começou a utilizar menos de 2 cores, que é bom, que é o sinal do funcionamento esperado. E como resultado, eu quero verificar os meus segmentos para ver se eles ficaram alinhados ou não. A minha expectativa é que eles ficam alinhados na perfeição e o meu mesmo query sobre os mesmos dados vai correr muito mais rapidamente, porque eu não vou efetuar a leitura de todos os segmentos, mas apenas dos segmentos que me interessam. Ok? Qualquer problema está a acontecer, porque eu de facto não devia demorar tanto tempo. A criação do column store index na minha máquina virtual nunca demora mais do que 1 minuto. Ok. Ora bem, ele dessa vez demorou mais tempo, mas acabou. Vou executar o mesmo query, test query, mas antes disso ainda vou ver os meus segmentos. Olhem para isso. Há 2 linhas perfeitas. Agora, se eu ler, por exemplo, 25 milhões de registros, eu vou registros com valor 25 milhões, eu vou ler apenas um segmento, porque todos os registros contam-se aqui. Ok? Entendido? Então vamos ver o resultado do meu query outra vez. Ora bem, é preciso dizer mais alguma coisa? Menos de 4.700 lob logical reads. Isso são lobs, não são as páginas. Quantos nós tivemos antes? 23 mil. Isso quer dizer que nós baixamos cerca de 6 mil registros. 6 mil logical reads. É um desempenho, uma melhoria muito, muito significativa. Em especial porque a tabela é a mesma. Nós não alteramos nada na nossa tabela. Ok? Muito bem.
André, eu estou a ouvir alguns barulhos teus. Desculpa. Ora bem, vamos ver uma coisa mais avançada. O que é que eu pretendo mostrar? Eu pretendo mostrar aqui particionamento. E eu vou fazer upload de demos, mas não vou mostrar agora o demo, porque não há tempo. O que é que acontece aqui? Imagina, eu tenho uma tabela com 3 partições. Partição 1, onde tenho 2 registros. Partição 2, com 2 registros. E partição 3. Ok? Eu vou criar particionamento e particionar pela ID. Assim, vou criar eliminação de segmentos. Mas, na teoria, é tudo muito bonito. Eu tenho apenas uma coluna. Tenho que escolher a coluna mais frequente nos meus queries. Mas não tenho. Na realidade, sempre existe mais do que uma coluna. Existe um conjunto de colunas. E por partição, existe uma coluna específica para a qual eu quero optimizar. Ora bem, senhores e senhoras, é possível fazer uma coisa absolutamente incrível para Column Store Index. Eu posso alinhar os segmentos de uma partição da maneira que eu quiser. Assim, eu posso criar ordenação dentro de uma partição por uma coluna específica. Por exemplo, se eu, no segundo partição, os meus queries, sobretudo, utilizam o apelido. Eu posso fazer essa operação. Como é que se faz isso? Eu tiro os dados do meu partição, como switch out, numa tabela de staging, crio um índice tradicional row store por cima do apelido, crio column store index e depois faço switch in para dentro do column store index. É assim fácil e funciona muito, muito bem. Ok? Algumas perguntas? Nada ainda. Ok. Muito legal. Criação de column store indices. Ok? Vamos ver uma coisa. Um demo. Pergunta muito fácil. Quantos segmentos eu tenho para uma tabela que tem 12,6 milhões de registros? Quantos row groups eu tenho? Alguém pode adivinhar? Escreva-me um número. Vá lá. Alguém escreveu? Não? Não. Ok. Pelo menos temos que ter três row groups. Vamos ver. Aqui nesse query eu tenho de facto. O Rui escreveu 2 e o Renan escreveu 3. Ok. 3 registros, 3 row groups. Podem ver o tamanho deles, que é o valor máximo. 1.048.576. Ok? Aqui com menos, mas de momento isso não me interessa. Ora bem, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou entrar como um outro utilizador. Um utilizador especial. Um utilizador que se chama Rebuild. E vou executar, vou reconstruir o meu índice. Ok? Enquanto ele está a correr, eu vou mostrar-vos uma parte engraçada. Eu configurei o Resource Governor como um Low Memory Pool. Eu vou mostrar o que é que eu fiz na configuração. Eu configurei o Low Memory Pool com 5% máximo da minha memória disponível e dei depois mais 5% apenas dessa quantidade de memória. Ok? Significa que eu tenho starvação de memória. Eu não tenho memória suficiente. O meu servidor tem, a minha máquina virtual tem 8 GB,
Mas para ordenar registros, para fazer rebuild, ele tem pouca memória. Uma quantidade muito, muito pequena. Agora, alguém pode me dizer quantos grupos, quantos row grupos eu vou ter agora? Adivinha-me lá? Número. Tivemos até agora 13. Vá, adivinha-me. Rui, Renato, alguém? Enquanto está a correr. Toda a galera está dormindo, cara. Isso está muito fraquinho. Ainda não disseram não. Ok. A expectativa, ele acabou. Então, vá. André. Não te vou perguntar. Eu vou, antes de executar, vou tocar a música. Ton, 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 toron, ton, toron. Agora, O Ricardo disse 8. 445, caras. 445 grupos. E vocês podem observar que o número de registros, nessa vez, típico, é 25 mil. Tomam lá o marketing a dizer é sempre 1 milhão. Agora, aprendam uma coisa importante. Se vocês fazem manutenção de column store indices, fazem rebuild e não garantem que existe quantidade de memória suficiente, vocês vão ter muitos grupos pequenos e muitas desvantagens, como o read ahead, o prefetching, vai desaparecer. Ok? Naturalmente, isso é uma coisa que não é muito boa para data warehousing. Por outro lado, se vocês têm alguns queries como algumas perguntas de género, olha, eu quero ler apenas 10 mil registros, isso é uma técnica para utilizar para criar grupos mais pequeninos. Ok? Se vocês fazem manutenção de column store indices, vocês têm que configurar Resource Governor e um grupo à parte, um Resource Pool, que tenha memória suficiente. A menos vocês queiram ter todos estes problemas, faz. Entendido? Muito bem. Perguntas? Nada ainda. O Everton disse que entendeu isso, tu tiveste a explicar. Ok, muito bem. Tens 10, 15 minutos. Sim. Ora bem, eu quero mostrar a arquitetura da SQL Server em SQL Server 2014. Desde 2012, nós ganhamos um objeto, um cache store muito importante, Column Store Object Pool. Todos os segmentos comprimidos ficam gravados no Column Store Object Pool. O que é que acontece? Quando nós decomprimimos os nossos segmentos, os dados, a cópia de dados decomprimidos vão para o Buffer Pool. Mas agora, no RTM do SQL Server 2014, dá para observar que quando existe pressão de Buffer Pool sobre Column Store Object Pool, o Column Store Object Pool tem uma tendência de ficar apenas 10% do espaço total de memória. Imaginem vocês configuraram 8 GB para o SQL Server, porque vocês têm 10 ou 12 para a máquina virtual. E agora, qual é o tamanho típico do Column Store Object Pool? Vai ser 800 megas, 1 GB. Se vocês tiverem 5 GB, uma tabela de factos como Column Store Indice, vocês vão ler muitos dados do disco. Por isso, pensem bem em configurações e em quantidade de memória que vocês estão a dar a SQL Server. Okay? Como é que vocês podem perceber se há falta de memória? Aqui é uma lista de Extended Events
E o mais importante entre eles é o Build Throttle, é o terceiro evento. E ele explica e dá-vos uma razão de acontecimentos negativos, maus, que acontecem durante o processo de rebuild do índice, Calum Store Índice. Se vocês querem mais informação sobre isso, eu aconselho visitar o meu blog, onde que eu escrevi mais de 70 blog posts sobre Calum Store Índice e todos os extended events foram lá documentados. Ok? Row Group Trimming. O que é isso? Nós temos visto que os grupos não ficaram cheios, não atingiram o valor máximo, acima de 1 milhão. Agora, o pode acontecer por várias razões. Em primeiro lugar, vocês fazem um upgrade. Se vocês utilizam bulk load API e trazem para a vossa tabela diretamente mais de 102.400 registros, ou não, aquele valor, por exemplo, 1.5 milhões, o que é que acontece? Vocês vão ter um grupo cheio e outro grupo logo fechado, como 450 e tal mil registros. Se vocês utilizam Outer Index Reorganize, utilizando um hint não documentado, mas publicamente assumido, que é close ou row groups. O exemplo podem encontrar no meu blog mais uma vez. Se vocês têm pressão de memória, tal como mostrei, não há memória suficiente. Se vocês têm pressão de dicionário, isso que nós vamos ver nos próximos 5 minutos, ou tal como disse, uma razão típica, se vocês fazem load de 1.2 milhões de registros, por exemplo, vão ter dois grupos, um grupo que tem um grupo cheio e o outro vai ser cortado. Calum Store Index Build Process Segment vai dar-vos razões para essa operação de trim. Se vocês observam, 2014, SQL Server, que é os vossos grupos são pequeninos, ativam logo, instalam e ativam logo esse Extended Event. E vocês têm que executar essa sessão, como esse Extended Event, ao vivo enquanto estão a fazer rebuild. Se vocês estão a observar o resultado final, até 2016, em SQL Server 2016 ou no Azure SQL Database, existe uma nova DMV, que dava as razões de trims de row groups serem cortados. 2014 é o Extended Event, é a única maneira para analisar isso. Ok? Building Calum Store já temos visto. E agora, nos últimos 5 minutos, porque eu quero acabar o tempo, quero mostrar-vos os dicionários. Existem dois tipos de dicionários para uma coluna, para cada coluna. Global Dictionary e Local Dictionary. Global quer dizer que múltiplos segmentos podem ter aproveitado de valores para compressão guardados no Global Dictionary. No Local, elas são apenas correspondem a um segmento particular. Ok? Eu não vou gastar mais tempo, vou mostrar simplesmente o demo. Eu vou agora criar uma base de dados Calum Store Play, que eu já tenho aqui. Não vou criar ela por isso. Vou aproveitar. Vou criar uma tabela chamada DBO Pressure. Okay? Uma coisa má que eu tenho é utilizar os valores caracteres. Com 800 registros potenciais. O que é que eu faço? Eu vou inserir muitos valores lá dentro e
Vou criar cluster de column store indices. Isso vai demorar algum tempo, especialmente porque eu tenho que entrar como utilizador certo. Convém. Ok? Ele vai demorar cerca de 1 minuto a inserir os valores lá. O que é que eu depois quero ver? Eu quero ver o que é que está dentro dos meus column store role groups e o que é que está corresponde aos meus segmentos e dicionários. Ele está a inserir parte má que eu estou a fazer, eu estou a replicar a letra B 750 vezes, garantindo que o meu campo C4 vai estar quase cheio. Ok? Ora bem, ele está a correr. Isso não deve demorar muito mais. Isso, quando vocês utilizam todos os recursos ao máximo, isso tipicamente quer dizer que é o column store indice foi criado. Ou está a ser criado. Ora bem, olhem para isso. Olhem só. Eu tenho número total de registros, para além do primeiro que foi um bocadinho atípico ou anormal, não vai ultrapassar 65 mil registros. E eu não tenho pressão de memória. Eu tenho memória suficiente. O que é que está a passar? Eu vou ver agora e vou ver que eu tenho múltiplos segmentos. Segmentos que têm 65 mil registros. Se eu olhar para Column Store Dictionaries, eu vou ver que eu tenho dicionários tamanho cerca de 7 megabytes. Na realidade, o problema é o seguinte, que o dicionários podem ser de 56 bytes até 16 megabytes. Mas quando eles começam a atingir 7, 8 megabytes, em alguns dos casos, o engine, o Vertipack Engine de Column Store Indices, começa a cortar os grupos. E não há nada que vocês podem fazer para resolver isso. Não há nada muito prático. Eu tenho um exemplo que está incluído nos scripts para melhorar um bocadinho. Quer dizer, se vocês tiverem muitos registros, se a vossa tabela de factos for muito grande, pode melhorar a 15, 20% a dimensão dela. Mas o único conselho que eu consigo dar é não utilizem os strings para column store, porque vocês vão ter que ter mais memória. Lembrem-se sempre de fórmula oficial para 2012 para calcular a quantidade de memória para a criação de column store indices. E depois, se vocês apanham dictionary pressure, pressão de dicionários, é muito mal. 7 megabytes, 8 megabytes já podem começar problemas. Como é que vocês podem identificar o tamanho? Utilizem a minha biblioteca, que é o CISL, que permite identificar isso com facilidade. Ok? E pronto, eu vou finalizar a minha apresentação, são 8 horas, e eu gostava de ver se ainda há algumas perguntas para tentar responder. Neste momento não temos nada, mas se alguém tiver, por favor, coloquem. Ok, espera aí. O Everton está a perguntar que cenário justifica a criação de um column store. Tu estás a ver, ok. Que cenário justifica a criação de um column store? Se vocês utilizam tabela de factos, se vocês processam grandes quantidades, muitos milhões de dados, não há nenhuma razão para não utilizar column store. Column Store utiliza Batch Processing Mode, que é marketing de Microsoft diz uma coisa que e tal pode ser 100 vezes mais rápido, não é? E eu vou dizer assim, isso é uma das poucas vezes que eu discordo com marketing. E sabem porquê?
Porque, na minha visão, na prática, Column Store pode ser até 500 vezes mais rápido. Porque Column Store índices, no Batch Processing Mode, eles podem trabalhar de 64 a 912 registros no mesmo tempo. Um processamento de vetor. E isso 100 vezes no limite, no futuro, pode ser até muito lento. Se vocês têm apenas 10.000 registros, Column Store pode não justificar. Se vocês utilizam muito cenários OLTP, como criação, inserção de registro, eliminação, atualização, Column Store, por causa de problemas de locking, que por acaso ficaram resolvidos em 2016, em 2014 é uma má solução. Mais perguntas? Até agora não temos aqui nada. Toda a gente dormiu bem? Acho que sim. Ótimo. Pronto, galera. Eu agradeço a vossa atenção e qualquer coisa, encontrem-me no Twitter ou escrevam-me no blog e vou tentar explicar o tema de Column Store. Muito obrigado. Obrigado nós, Nico, por teres participado nas 24 horas de passo, é sempre um prazer. Obrigado a todos. Recordo mais uma vez, para poderem participar no survey, ou neste caso no sorteio dos prémios, tenham de responder agora ao survey, que vai ficar disponível quando eu fechar o webcast. E para quem quiser, já se iniciou a próxima sessão, que é com o Edvaldo Castro, sobre Always On Availability Groups. Por isso, se quiserem começar a entrar, aconselho. Obrigado a todos e até mais. Obrigado, Nico, mais uma vez. Obrigado.